Determine o domínio das funções. Bom, lembrando que nós temos 3 casos para os domínios da função. Então, quando eu vou estudar o domínio da função, eu tenho 3 casos. O primeiro caso de domínio é quando eu tenho a função igual à raiz quadrada de uma expressão. E aí essa expressão ela tem que ser positiva, né? Ou igual a zero, né? Então não pode ser negativa. No segundo caso, nós temos que a f de x é igual a 1 sobre uma expressão. Essa expressão ela fica no denominador, então ela tem que ser diferente de zero. Ela não pode ser zero. E o terceiro caso é o combo das duas, que é quando a minha f de x, ou o meu y, é igual a 1 sobre a expressão, só que dentro da raiz. E aí essa expressão ela tem que ser só maior que zero. Feito esses 3 casos, se vocês souberem eles, não tem como errar os exercícios. Porque olha só, aqui nós temos f de x igual a 4x menos 5. Se enquadra em algum desses casos, essa primeira? Não, não se enquadra. Então, o domínio da função é simplesmente todos os reais, qualquer número. Agora, b, f de x é igual a 3 sobre x quadrado menos 1. 3 sobre x quadrado menos 1 se enquadra em qual dos casos? Então, como se enquadra no segundo caso? Por quê? Porque eu tenho alguma coisa sobre uma expressão. Então, eu vou ter x quadrado menos 1 diferente de 0. Logo, x quadrado é diferente de 1. X é diferente de mais ou menos raiz de 1. X é diferente de mais ou menos 1. Quem é o domínio dessa função? O domínio dessa função é x real menos o menos 1 e o mais 1. Ou ainda, eu posso escrever que o domínio dessa função é x pertencente aos reais, tal que x é diferente de menos 1 e x é diferente de 1. Pronto, só isso. Fácil assim. Tá? Então, pessoal, ó, ficou então aqui e x diferente de 1. Tá? Pessoal, e agora eu vou fazer a última ali, ó. Qual é o caso que entra esse aqui? Y é igual a raiz de 1 menos 2x. Entra no primeiro caso, ó. 1 menos 2x, o que está dentro da raiz tem que ser maior ou igual a 0. Menos 2x é maior ou igual a menos 1. Aqui eu multiplico por menos 1, e aí eu tenho que inverter. X é menor ou igual a 1. X é menor ou igual a 1 sobre 2. Quem é o domínio dessa função? Quem é o domínio da função? O domínio de y vai ser intervalo aberto em menos infinito e fechado em 1/2. Por quê? Porque é menor ou igual. Se é menor ou igual, vai para o menos infinito. Tá ok? Observe a sequência de triângulos cujos lados são formados por palitos. Então, nós temos o exercício 23 agora. Observe que no primeiro triângulo, nós temos uma relação. Ó. O primeiro triângulo tem 3 palitos. O segundo triângulo tem 6 palitos. O terceiro triângulo tem quantos palitos? Quantos? Por quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Depois vai ter quantos? Depois? 18. Pessoal, barbada, hein? Barbadinha, gente. Barbadinha, meu Deus do céu. Agora letra B. Letra B diz o seguinte. Chamando o número de palitos em cada lado de x. Então, x é os palitinhos. X é o palito. X é o palito. X é o palito. X é o palito. E y... Não, x é... Chamando o número de palitos de cada lado de x e y o total. Ah, beleza. O total é y. Então, nós temos essa configuração. Escreva uma expressão matemática que dá y em função de x. E y é igual a quanto? A quanto? E aí, pessoal? Quanto dá? E aí, pessoal? Presta atenção aqui. Notem que eu tenho o 1 vira 3, o 2 vira 6, o 3 vira 9, o 4 vira... O que está acontecendo aqui? É o triplo, então é 3x. Só isso. Barbadinha. Letra C. Qual o domínio da função e a imagem? O domínio da função, ou seja, o domínio da f, porque a f de x é igual a 3x. Eu posso escrever assim também, lembra? Lembra que o y é igual a f de x.
Então, qual é o domínio dessa função? Gente, eu posso colocar qualquer número real aqui? Não. Eu posso usar o quê? Os números naturais. E pode ser zero? Não. Se for zero, eu não vou ter nenhum palito. Então, eu vou usar os naturais não nulos. Então, o domínio da função são os números naturais não nulos. Tá ok? Quantos palitos deve ter cada lado para que se construa um triângulo com 15 palitos? Hein? 15 palitos. Basta pegar y igual a 3 vezes x. Ele está falando, ó, quantos palitos teve cada lado com 45 palitos. Esse 45 é o total, então ele é o y. Então a gente sabe que 3x é igual a 45. E aí foi o que o Bernardo colocou ali, ó. 45 divididos por 3, x é igual a 15. Fechou? Só vou voltar aqui na C, ó, porque ele pediu a imagem também, né? A imagem da função também vai ser os números naturais, só que é o seguinte, ó. É x pertencente aos naturais, não nulos, tal que x é maior ou igual a 3, porque eu não consigo fazer um triângulo com menos de 3 palitos. Então a imagem vai ser no mínimo 3 para cima, tá bom? Só que eu não posso escrever assim, gente, ó. Eu não posso escrever 3 mais infinito, porque isso significaria que eu poderia ter meio palito. E aqui a gente está usando somente palitos inteiros. Entenderam? Tá? Por isso que eu tenho que escrever dessa forma. Lembra que a gente aprendeu 3 formas de escrever um conjunto? Ó, quais são as 3 formas de escrever um conjunto? Que nós temos 4, na verdade. Pode ser na reta, né? Na reta, bolinha fechada, bolinha aberta. Pode ser com colchetes. Pode ser com colchetes. Pode ser com anotação de conjuntos, que aí eu digo que isso aqui é um número real, tal que o 2 é menor que x, que é menor ou igual a 3. E também existe o diagrama de Venn, que é uma representação, né? Não muito precisa, mas é uma representação. Tá bom? Nesse caso, não seria legal escrever com diagrama. Tá? Continuando, pessoal. Alguma dúvida em relação a esse exercício? Aqui a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai ter que verificar os casos, não é? Então, eu vou pegar e vou colocar aqui. Ó. Então, eu tenho os domínios, né? Então, vamos pensar aqui comigo. Ó. Qual é a regra que eu vou ter que usar aqui? Em cima, eu não tenho restrição nenhuma. No denominador, eu tenho x² menos 9x mais 20 tem que ser diferente de zero, porque eu entro no segundo aqui, ó, domínio. Tá? Então, aqui, como é diferente de zero, eu vou resolver usando fórmula de Bhaskara, porque aqui é uma equação de segundo grau. A única diferença é que, em vez de igual, eu tenho diferente. Então, os valores que eu vou encontrar não vão ser a solução, eles vão ser o que não é a solução. Tá? Então, vamos lá. Quem é o A? A, B e C. Tá? Então, aqui vai ser 1, menos 9 e 20. A fórmula de Bhaskara me diz que x é igual a menos b mais ou menos raiz de b² menos 4ac sobre 2a. Logo, eu vou ter que x é igual a mais 9, porque é menos com menos, raiz quadrada de 9 ao quadrado, menos 9 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes c, divididos por 2 vezes 1. X vai ser igual a 9, mais ou menos raiz de 81, menos 80, divididos por 2, 4 vezes 20, né? X é igual a 9, mais ou menos raiz de 1 sobre 2. X é igual a 9, mais ou menos 1 sobre 2. Aqui eu vou ter x' e x duas linhas. Aqui eu vou ter 9 mais 1 por 2, que dá 10, que dá 5. E 9 menos 1 por 2, o que vai dar 8 meios, que dá 4. Logo, detalhe. É a mesma coisa. A diferença é que em vez de igual, a gente vai usar diferente. Olha aqui, ó. Só botar o diferente. Logo, né, o domínio dessa função, ele vai ser assim, ó. Ele vai ser todos os reais menos o conjunto formado pelo 4 e pelo 5. Não é intervalo, gente, é o conjunto. Outra forma de escrever esse domínio é colocando assim, ó. A notação, x pertence aos reais, tal que x é diferente de 4 e x é diferente de 5.
Então, são as duas formas de escrever a resposta. Sim? Então, olha aqui, ó. Eu fiz todo o exercício, então eu vou só explicar aqui porque eu não estava gravando. Ó. Então, aqui vai ficar x mais 3 diferente de zero. Então, esse primeiro aqui é diferente de zero. O segundo aqui também está no denominador, então ele também tem que ser diferente de zero. Aí eu faço os dois separados, depois eu só junto na resposta. Ó. Letra C. Como é que fica a letra C? Como é que fica a letra C? A letra C tem que ser maior que zero, porque está dentro da raiz e no denominador. Então, 3 menos x tem que ser maior que zero. Menos x tem que ser maior que menos 3. Aqui eu vou dar um tapa na cara dele, vai ficar como? X menor que 3. Multiplicou por menos 1, inverte o sinal. Resposta pode ser aberto e menos infinito até o 3 aberto também. E esse aqui? Esse aqui não tem restrição, porque é x ao cubo. E x ao cubo pode ser negativo. Então, esse aqui, a solução é direta, é todos os reais. E esse aqui? Esse aqui eu tenho em cima maior ou igual a zero e embaixo só maior que zero. Então, eu vou ter dois caras. X mais 1 é maior que zero e x mais 4, maior ou igual, e x mais 4 é maior que zero. Logo, o x tem que ser maior ou igual que menos 1 e o x tem que ser maior que menos 4. Sim ou não? Aqui sim você tem que tomar cuidado. Aqui não dá para fazer direto, porque olha só. Gente, observa que aqui não é diferente. Aqui é maior. Então eu tenho que fazer uma intersecção aqui, ó. Observe que aqui eu tenho menos 1. O menos 1 tem que ser maior ou igual, bolinha fechada, assim. E menos 4 é bolinha aberta, tem que ser assim. Se eu fizer a intersecção aqui, qual vai ser a resposta? Hein, pessoal? A resposta vai ser maior ou igual que menos 1. Porque se ele for, por exemplo, menos 3, vai dar problema na primeira equação, não vai? Viram? Então, a solução aqui é só aquela segunda parte, ó. Então, a solução aqui é fechado em menos 1 e aberto em mais infinito. Tá? Então, sempre que eu tenho dois sinais de maior, menor, sempre que aparece duas equações com sinal de maior e menor, eu sou obrigado a fazer a intersecção. Tá? Ok? É assim que faz esse aqui. Então, agora, vamos fazer a 25. Tá? Sendo x maior ou igual a 16, determine o conjunto imagem da função. Para determinar o conjunto imagem, eu preciso só descobrir o seguinte, ó. Observem que essa função, né, ela está dentro das raízes. Então, quer dizer que esses valores aqui, eles nunca vão... Quanto maior for o meu x, maior vai ser o y. Então, se eu calcular o x, a função, quando o x for 16, eu vou encontrar o menor valor de y também. Porque essa função ela é crescente. Por que ela é crescente? Porque o x aumentando, eu vou aumentar também o valor da raiz. Então, se eu calcular o y, quando o x for 16, eu vou ficar com 16 menos raiz de 16 menos 16. O y vai dar igual a 4 menos 0, o y é igual a 4. Isso significa que a imagem da minha função, ela vai ser os valores onde y é maior ou igual a 4. Ou seja, eu posso escrever assim, ou eu também posso escrever que a imagem da função é x y pertencente aos reais, tal que o y é maior ou igual a 4. Também posso escrever do 4 ao mais infinito. Só isso. Tá? Então, notem, gente, se eu pegar um número maior, se eu pegar tipo x igual a 25, que é um número maior que 16, vai dar um valor maior, ó, raiz de 25, mais raiz de 25 menos 16, isso vai dar 5 mais 9, isso vai dar 13. Então, notem que o menor valor possível é o 4. A partir disso, vai dar maior. E esse é o exercício 25. E aí, terminamos a página 59. Espero ter ajudado vocês.